O Internacional treina nesta terça-feira à tarde e começa a preparação de quase uma semana para o confronto contra a equipe do São Paulo no próximo dia 13 de setembro. No vídeo de hoje eu quero te falar um pouco mais sobre o que o técnico Eduardo Cudê planeja fazer nesses próximos dias, mesmo com as perdas de Johnny, Vitão, e ainda acreditando que o Johnny pode voltar realmente até o jogo contra a equipe do São Paulo. E quero te falar que nessa última janela de transferências, a tentação que o Inter teve para vender o Johnny. 4 clubes do futebol europeu interessados, valores que girariam a quase 10 milhões de euros, mas um pedido do técnico Eduardo Cudê fez tudo isso não acontecer. Mas esse motivo do Johnny não sair do Internacional não é para ganhar a Libertadores, é por um outro motivo que eu quero te explicar aqui no vídeo de hoje. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para sempre que tiver vídeo novo, o teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar, primeiro o link na descrição, Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Internacional. Nessa terça-feira se reapresenta agora à tarde no CT Parque Gigante para começar essas atividades para o confronto do próximo dia 13 de setembro contra a equipe do São Paulo. Lembrando que o técnico Eduardo Cudê vai ter uma série de jogadores ou por convocação ou por lesão, como por exemplo Sérgio Rocher, Ener Valência, Arangues, Maurício, Vitão, Pedro Henrique por lesão, o Johnny é uma dúvida ainda para essa partida por causa da entorse no tornozelo, mas são uma série de baixas que o Cudê vai ter que enfrentar, e até por isso o grupo está muito reduzido para ele conseguir fazer os treinos. Com isso, alguns jogadores da equipe sub-20, da equipe sub-17 que não estão jogando, né, até porque a equipe sub-20 e sub-17 estão disputando alguns campeonatos, então os jogadores que estiverem à disposição, né, e que estiverem perto, por exemplo, até perto do CT de Alvorada, ali no celeiro de Ases, alguns jogadores vão ser chamados para completar o treino, para conseguir fazer número ali e o Cudê conseguir fazer no mínimo 2 times, ter 22 atletas e até nas posições certas. Ou seja, jogadores como, por exemplo, Ricardo Matias, Vinícius Souza, Jonathan Cauã, o próprio Gabriel Carvalho, o Samuel, Alanis, Rangel, jogadores da equipe de base do Internacional devem ser chamados nesses próximos dias para conseguir completar os treinos do técnico Eduardo Cudê. E aí, por que não, abre uma lacuna, abre uma possibilidade de algum desses jogadores estarem entre os relacionados para o confronto contra o São Paulo. Porque os desfalques que o Cudê tem hoje nos treinos vão ser os desfalques que o vai ter contra o São Paulo, à exceção do Johnny, que pode voltar até lá. Ou seja, no banco de reservas vai ser um banco um tanto quanto diferente. E entre esses diferentes, como o Luke, a única opção do ataque, vai ser o centroavante, abre uma lacuna, por exemplo, para um Vinícius Souza, para um Ricardo Matias estar no banco de reservas. Então, esses próximos dias também vai ser para o Cudê dar uma garimpada na base, ver quais jogadores sobem no profissional, daqui a pouco quais jogadores treinam bem para o Cudê subir, né? Assim como foi feito, por exemplo, em outros anos. E aí vai que a gente ter sorte, vai que tem algum jogador na base que vai muito bem nos treinos, o Cudê relaciona, vai dar certo e aí se torna um novo reforço, se torna uma nova realidade para esse fim de temporada que o Inter pode ter. Além disso, também quero te trazer uma outra informação sobre a situação do Vitão. Todo mundo sabe que ele só volta a partir do final do mês de setembro. Vai perder, inclusive, o primeiro jogo contra a equipe do Fluminense. Mas o que eu tenho para trazer de novo aqui sobre a situação do Vitão, que já começou, inclusive, a iniciar trabalhos para melhorar a situação da sua coxa direita, no qual ele abriu o músculo no jogo ainda que faz uma semana, ainda na partida após o jogo contra a equipe do Bolívar. A situação nesse momento, após o jogo de ida no caso, a situação nesse momento do Vitão ainda é uma situação, como eu te falei, de sequer ele começar ainda a fazer uma fisioterapia. É uma região ainda que está muito embrionária e está se recuperando, então vai demandar ainda um certo tempo do jogador, tá bom?
Outra situação também que eu tenho para passar para vocês nesse momento, agora passando para mais informações, falando um pouco mais sobre o Johnny e alguma das propostas que ele recebeu nessa última janela de transferências que já está fechada e na maioria dos mercados importantes do futebol europeu, ainda tem alguns mercados abertos, como por exemplo o mercado da Arábia Saudita, mas que não é um mercado que tem o Johnny como cara. Estão pegando mais jogadores figurões para conseguir criar um marketing do campeonato e o Johnny não se encaixa muito nesses parâmetros. Mas o Johnny ele recebeu muitas propostas nessa metade de temporada. Propostas como, por exemplo, do Bournemouth, time da primeira divisão do futebol inglês. Times como, por exemplo, o Galatasaray da Turquia. O Real Betis, por exemplo, da Espanha. Times também do futebol italiano, como, por exemplo, a Salernitana. Outros clubes também fizeram e realizaram algumas sondagens e o Inter chegou a receber proposta de 8 milhões, 9 milhões de euros. Lembrando que o Inter tem 100% dos direitos econômicos desse jogador. Mas o técnico Eduardo Cudê fez um pedido para a direção do Internacional não vender o Johnny e vender ele somente no fim da temporada. E, obviamente, né, vai pensar, bom, ele não quis vender o Johnny, não pediu para a direção não liberar o Johnny, pensando na Libertadores, porque hoje o Johnny é o camisa 5, é o titular do Internacional. Também é até por isso, mas tem um outro motivo. Além do Johnny dar toda essa segurança, um cara que o Cudê já conhece há cerca de 3 temporadas, estava aqui na primeira passagem dele, o Johnny é um jogador que pode se valorizar mais no fim do ano. Por quê? Porque vai ter mais uma data FIFA, ele foi convocado para essa primeira, tá certo que foi cortado, mas ele foi convocado, vai ser convocado para a que vem no final da temporada, e isso vai valorizando ainda mais. E além disso, o Inter hoje está na semifinal de uma Copa Libertadores. Se o Inter avançar, por exemplo, conseguir classificar, por exemplo, contra a equipe do Fluminense, por ser 2 jogos, mata-mata, por mais que o Inter não seja favorito, existe essa possibilidade, assim como aconteceu contra o River Plate, o Inter não era favorito, conseguiu classificar, e agora contra o Fluminense existe essa possibilidade. Pois bem, o Johnny, ele vai se valorizar ainda mais. E é com essa justificativa que o Cudê falou para a direção do Inter. Olha, não vendam o Johnny agora, deixem ele comigo. Se a gente conseguir avançar cada vez mais na Libertadores, ele ser convocado ainda mais, no final da temporada o Johnny vai valer muito mais do que vale hoje. Né? Naquela época, quando ele recebeu todas as propostas, todas as sondagens, era um jogador que o Inter ainda estava nas oitavas, nas quartas de finais da Libertadores. E agora o Inter já está numa semifinal, o jogador está sendo convocado cada vez mais. Então a situação no momento do Johnny é essa. Vão segurar ele para vender mais caro no fim da temporada. O mesmo acontece com o Maurício, que recebeu algumas sondagens, mas pelo Inter só ter 50% dos jogadores, os valores não agradaram, e a ideia também é segurar até o fim da temporada para ver se consegue valorizar o Maurício, que acabou também de ser convocado agora para a Seleção Brasileira Olímpica, para a Seleção Brasileira Sub-23, ou seja, é um jogador que vai se valorizar também, e a ideia do Maurício também é, obviamente, ele se valorizar ainda mais para no final da temporada o Inter conseguir um valor maior com ele, e aí, obviamente, ter ele para um time um pouco maior. Então a situação do Inter realmente é essa, né? O Inter tá ganhando alguns valores, vai ter o valor da Liga Forte, premiação da Comebol, as placas de publicidade que o Inter está vendendo, e agora a ideia é segurar esses 2 jogadores ao fim da temporada para conseguir uma valorização ainda maior. Mas ó, vai depender de avançar ainda na Libertadores para chegar numa final e até mesmo daqui a pouco pintar como campeão. Mas a ideia tá feita, o plano tá bolado, que é segurar esses 2 jogadores até o fim do ano, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!